sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Vem ouvir o amor que Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, e quem nada mereceu, toda graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, e quem nada mereceu, toda graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, põe e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faça o hino de paz ocorrer no meio destes que por fé têm bem dizer-te, e a uma voz obedecer-te, seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te, seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor.
Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Boa noite, queridos. Dando continuidade ao nosso culto, eu gostaria de saudar cada irmão, cada família, cada amigo que está participando conosco deste culto, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora, gostaria de estar desenvolvendo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para a nossa reflexão desta noite. E o texto
que o Senhor tem colocado em meu coração é Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 24, onde estaremos lendo dos versículos 1 ao 7. Êxodo 24, 1 a 7. A minha tradução diz assim: Depois disso, Deus falou a Moisés: Subi ao monte, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: Faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor de manhã cedo, ao se levantar. Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Vou repetir esse versículo 7. Tomou também o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos como corpo, como igreja, como família do Deus vivo, a participar deste serviço de adoração. Muito obrigado, ó Deus, por cada experiência desta semana e queremos, ó Deus, pedir agora em nome de Jesus que o Teu Espírito esteja agindo em cada coração, entendendo a mensagem que o Senhor tem para a Tua igreja, para o seu povo nesta hora. Aceita, Pai, a minha gratidão e permita, Senhor, que aquilo que for proclamado neste momento, aquilo que for transmitido neste momento, possa realmente ter a unção do Senhor e o Teu Espírito esteja operando no coração de cada um, a começar do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o que eu queria estar pensando com a igreja nesta noite é sobre obediência. E eu coloquei como título desta reflexão: obedecer a Deus é um ato da vontade. Eu tenho o conhecimento da palavra de Deus. Agora, por que uns obedecem e outros não? É interessante que a Bíblia diz que o diabo subjuga as pessoas através do medo, através da opressão. E quando eu era espírita, frequentava ali mesa branca, depois umbanda e finalmente candomblé, antes da minha conversão. E algumas vezes eu estava agoniado, incomodado com aquilo, e eu não estava mais entendendo aquilo como sendo algo de Deus. E eu lembro que algumas vezes eu disse que eu queria sair daquele tipo de vida, queria sair daquele tipo de experiência religiosa, espiritual. E então eu lembro que não um, mas mais do que um, líderes, né, pai de santo e uma mãe de santo, falaram para mim: rapaz, você não pode falar uma coisa dessa. Agora você vai ter que oferecer isso na floresta, ou você vai ter que oferecer isso no mar.
senão a entidade vai te pegar, vai te dar uma surra. E aí então, por medo, eu ia com medo de que eu sofresse alguma represália, então eu ia levar oferendas na floresta, no mato, ou mesmo no mar. E, infelizmente, muitos como eu, certamente tinham vontade, ou até hoje têm vontade de abandonar, mas por medo ficam, obedecem a essa liderança que diz que oprime, que prende as pessoas através do medo e não do prazer e não da alegria. Há alguns grupos denominados evangélicos também que usam a mesma prática, o medo. Eu lembro que há alguns anos atrás, uma jovem me procurou depois de participar de uma cerimônia em que eu estava presidindo, e ela disse para mim: puxa vida, eu gosto tanto da Igreja Batista, só que eu não posso vir para a Igreja Batista, eu não posso frequentar a Igreja Batista. Eu falei: por quê? E ela me respondeu: quando fui a primeira vez, eu falei para o missionário lá da igreja que eu congrego, da missão que eu congrego, e ele disse: olha, se você nos deixar, uma maldição vai acontecer na sua vida. Alguém que você ama vai morrer. E ela então, apavorada, disse: como eu vou deixar esse ministério sabendo que alguém que eu amo, alguém da minha família pode morrer? É muito triste esse tipo de coisa quando você está participando de algo religioso, algo de cunho espiritual, mas não por amor, não por prazer, e sim por medo. Deus, ele deu o mandamento, Moisés mesmo leu todo o estatuto, tudo aquilo que Deus havia determinado, os 10 mandamentos, vimos ali, se você olhar no capítulo 22, você vai ver os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E quando Moisés declarou os mandamentos de Deus, o povo disse: olha, tudo que o Senhor disse faremos. Deus dá o mandamento, dá os seus ensinamentos, e o que ele espera de mim, o que espera de você? Que eu cumpra, que você esteja cumprindo a minha obediência, praticar aquilo que ele determinou. Deus espera que eu creia que obedecê-lo é a maior preciosidade, é o maior passo de fé, e que só obedecendo, não declarando verbalmente, mas realizando, fazendo aquilo que Deus determinou, é que eu irei honrá-lo e glorificá-lo. Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele declarou o seguinte: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando, porque não obedecem aquilo que está determinado. Eu não honro ao Senhor com palavras, mas com atitudes. Eu demonstro amor ao Senhor com atitudes. Jesus disse, como eu compartilhei na semana passada, Jesus disse lá em Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era uma religiosidade só de falácia, só de dizer, eu amo o Senhor, mas nada de prático, longe daquilo que Deus espera que eu esteja vivendo, que você esteja vivendo. Um dos maiores obstáculos à obediência é o sentimento. Deus está dizendo, mas eu não estou sentindo. E a minha fé não se demonstra pelo meu sentimento, e sim pela obediência. A fé cristã não está baseada no meu sentimento, naquilo que eu sinto, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas naquilo que eu creio. E quando as pessoas começam a viver uma religiosidade fundamentada em seus sentimentos, o que prevalece é aquilo que ela sente e não aquilo que Deus diz. O que realmente é importante para a minha vida, para a sua vida, diante daquilo que Deus falou? É o que está na Bíblia, aquilo que Deus falou, ou aquilo que eu estou sentindo?
Ah, pastor, eu ainda não senti que devo fazer isso. Como assim, querido? Como assim, querida? A Bíblia diz que se você pecou, você tem que perdoar. Se você ofendeu uma pessoa, você tem que pedir perdão para essa pessoa. Você não tem que sentir. Se uma pessoa te ofendeu, você ficou magoado com aquilo, você tem que liberar perdão, você não tem que sentir. É mandamento do Senhor que eu perdoe assim como o Senhor me perdoou. Então eu não tenho que sentir, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir aquilo que Deus determinou. Se sou um cristão, também está implícito que eu sou servo. E como servo, eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor determina. Quem é obrigado por Deus a crer e obedecer a Ele? Você não é obrigado a fazer isso. Você só vai crer no Senhor e obedecer aquilo que Ele determinou se você entende quem é o Senhor, se você o ama realmente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, nesse texto, Moisés repetindo as leis, ele já está ali finalizando, o povo está para entrar na terra prometida, e ele repete toda a lei, e ele então, no capítulo 30, versículo 19, ele diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra você, está falando para o povo de Israel, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Ele colocou a palavra de Deus, aquilo que Deus entende que eu deveria estar vivendo para que eu pudesse ter um relacionamento perfeito com Ele e com o meu próximo. Mas eu só vou fazer se realmente eu escolher fazer. Moisés contou tudo o que ouviu do Senhor ao povo. E o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenou, no versículo 3. E depois do versículo 7, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. O povo respondeu: tudo o que o Senhor ordenou, vamos obedecer. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a história diz que eles não obedeceram. A questão é, e eu e você, temos este projeto de vida de obedecer ao Senhor, de fazer realmente aquilo que lhe dá prazer? Eu gostaria então de estar compartilhando com vocês que a obediência como ato da vontade é ou deve ser total. O versículo 7 diz: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou, tudo que o Senhor ordenou, faremos fielmente. Tudo é o estado de ser completo, é aquilo que é inteiro, é aquilo que se apresenta em toda a sua totalidade. Eu farei tudo. É interessante que nós, como seres humanos, eu, você, somos assim, exigentes, queremos 100% de tudo. Não queremos nada pela metade, não aceitamos promessas pela metade. Queremos a fidelidade total. Agora, o que a Bíblia diz é que para Deus, se não é tudo, não é obediência. O que nós vemos é que pessoas escolhem o que querem obedecer. O que eu quero obedecer? Quanto da palavra de Deus eu quero obedecer? Tudo o que o Senhor falou? Eu concordo que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e estou pronto a me submeter a ela? Você concorda com isso? Não, como eu disse, não existe obediência pela metade. Ah,
ele é 50% obediente. Ah, ele é 60% honesto. Ah, ele é 70% fiel. Não existe isso. Ou eu sou obediente ou desobediente. Ou eu sou honesto ou desonesto. Ou eu sou fiel ou infiel. Ou eu sou ou não sou. Ou é ou não é. Tiago capítulo 2, versículo 10, diz que quem tropeça num ponto invalida os outros. Quando eu sou convocado para entrar numa empresa, então eles apresentam aquilo que é o regimento interno, contendo aí os deveres, os direitos, as responsabilidades. Então eu leio e o patrão então espera uma resposta. Você concorda? Você se submete a esse regimento? Sim ou não? O chefe não pergunta para mim algum item que você não concorda? O que você gostaria que eu tirasse ou cortasse? Qual item você gostaria que não estivesse dentro desse todo aqui? É assim? Não. Ou eu concordo ou não. Ou sou admitido ou não. Hoje, infelizmente, faço e as pessoas fazem uma seleção de textos que concordam. Ah, isso eu concordo, isso eu não concordo. Mas os 100% é o que Deus tem que fazer, não eu. A minha parte, eu não concordo 100%, mas aquilo que Deus falou, que Ele vai fazer, eu espero que Ele faça 100%. Ir e pregar, eu não sei. Perdoar, eu tenho muita dificuldade. Orar, nossa, eu não consigo orar. Contribuir, não, de forma alguma. Ah, desculpe, mas não dá. Essas coisas para mim são complicadas, são difíceis, mas o Senhor me entende, né? O que eu concordo ou discordo da palavra de Deus? O que você concorda ou discorda da palavra de Deus? O que eu ou você gostaríamos de arrancar ou acrescentar? Há pessoas hoje que estão querendo acrescentar coisas, fazer uma nova revisão na Bíblia. E o que você gostaria de tirar ou acrescentar? Quando a Bíblia diz que eu não posso, nem devo tirar, nem acrescentar nada àquilo que Deus já determinou. Você tem disponibilidade, você tem essa disponibilidade de dizer, como o povo disse, tudo faremos em obediência, tudo o que o Senhor falou. Em segundo lugar, a obediência é ou deve ser um ato incondicional. Tudo o que o Senhor disse, o que Ele disse, é o que Ele deseja que eu faça, que eu viva. Não existe condições. Eu vou fazer da forma como Ele disse, como Ele quer que seja feito. Se eu impuser alguma condição, não é obediência. Domingo, na EBD, o irmão Ronaldo, continuando o estudo sobre igreja, ele pontuou que a igreja é um corpo que segue a orientação do cabeça. Cada membro não faz o que quer, mas o que a cabeça ordena, o que o cabeça, no caso, o Senhor Jesus ordena. Não há aqui, aos olhos de Deus, nenhuma possibilidade de negociação. As pessoas hoje querem agir com Deus como agem com outra pessoa. Ah, eu só faço se ela fizer, só vou se ela for, ou só faço se ela não fizer, ou vou se ela não for, e assim sucessivamente. Mas há aqueles que falam,
Ah, eu só farei isso se o Senhor fizer. Infelizmente é o que muitos têm apregoado. Decrete para Deus. Deus tem que responder, Deus tem que atender. Determine isso para Deus. Exija. Você é um filho de Deus, você tem que determinar, você tem que exigir, você tem que determinar, decretar. Como se o meu decreto fosse mudar a Deus em sua soberania e propósitos. Num retiro de carnaval, alguns anos atrás, em que eu fui preletor, estava um seminarista, já um homem maduro, ele estava compartilhando as grandes burradas, né, os grandes erros da vida dele. E o pior, segundo ele comentou, foi ter procrastinado, não atendido o chamado de Deus. Quanto que ele procrastinou o chamado de Deus e quanto ele sofreu ou estava sofrendo por isso. E contou que em 1990 ele procurou seu pastor e disse: se o Senhor quer que eu vá mesmo para o ministério, eu fiz uma proposta para ele. Eu irei para o seminário, eu vou deixar o meu serviço, eu irei para o seminário, se o Senhor converter todos os meus colegas de trabalho. O que aconteceu? Os colegas de trabalho não se converteram. E moral da história, ele não entendeu o chamado e não obedeceu. Deus não espera que eu imponha condições. Na obediência não existe condições, existe atendimento àquilo que Deus determinou. Por isso, o povo disse: tudo que o Senhor falou, farei, obedecerei. Se gostei ou não, se eu acho que é difícil ou não, eu obedecerei. Será que eu e você podemos dizer isso? Quando você aceitou a Cristo, qual a condição que você impôs para Deus? Aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, Paulo diz: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Como que eu recebi o Senhor Jesus Cristo? Pela fé, incondicionalmente. Eu me rendi aos seus pés, glorificando a Deus por tão grande misericórdia e amor. Agora, alguém pergunta: por que eu obedeço? Por que eu devo obedecer? Simples, porque o Senhor ordenou. E porque Ele ordenou, basta. Em terceiro e último lugar, olhando ainda para esse versículo 7, também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Tudo o que o Senhor falou, farei. A obediência deve ser algo consciente, não algo inconsciente. Eu tenho que entender aquilo que Deus realmente quer para a minha vida. E conscientemente, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus está determinando que eu faça, ou fale, ou haja dessa maneira. É isso que eu tenho que fazer. Porque se eu não sei a quem obedecer, eu não obedeço. É interessante que, quando eles ouviram, ao contrário dos contemporâneos de Jeremias, eles tinham consciência que era Deus que havia falado por intermédio de Moisés. Creio que, apesar de declarar que a Bíblia é a palavra de Deus, a maioria dos membros não creem que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se crescem, obedeceriam.
Gente, que coisa tremenda é eu saber que Deus está falando comigo e expondo para mim o que Ele deseja para a minha vida, e eu faço porque eu amo, e, e eu sei que através daquilo que eu estou fazendo, eu vou honrá-lo, eu vou glorificá-lo. Então, por quê? Porque eu reluto em obedecer ao que digo crer ser a palavra de Deus. Será que creio realmente ser a Bíblia a palavra de Deus? Em Jeremias 43, nós vemos aqueles líderes duvidando que Deus realmente houvesse falado por intermédio do seu profeta. Eles foram até o profeta e falaram para ele: olha, consulte a Deus sobre o que nós devemos fazer. E 10 dias depois, então, Jeremias vem com a resposta. E quando Jeremias coloca aquilo que Deus havia mostrado para ele, para aqueles homens, eles disseram: você está mentindo, Deus não falou nada disso. E você tem consciência, quando está lendo ou ouvindo a palavra de Deus, que é realmente palavra de Deus? Ou você também pensa como algumas pessoas ser palavra de homens, que aquilo que está escrito, homens escreveram mentindo? Você tem obedecido volitivamente? Isso é, por vontade própria e conscientemente, como sendo a palavra de Deus, e que em obedecendo eu vou conhecer realmente a boa, agradável e perfeita vontade dele para a minha vida? A partir do momento que ouço a palavra de Deus, eu tenho duas possibilidades: crer ou não crer, obedecer ou desobedecer. É minha escolha, é tua escolha. Mas só existe obediência real quando é total, quando tudo farei, incondicional, como o Senhor disse, eu farei, e consciente, se o Senhor ordenou, eu farei. Quando eu sei, quando eu reconheço de quem veio a ordem, obedeço sem condições e totalmente. É assim na minha vida, tem sido assim na sua vida, que ao contrário do que houve com o povo de Israel, que declarou que tudo que o Senhor falou faria e não fizeram, que eu e você, que eu possa estar obedecendo de fato e não de lábios, que você possa estar obedecendo de fato e não de lábios. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por teu amor, muito obrigado por teu cuidado, muito obrigado, a Deus, porque deixaste este guia, este manual, para que, em obediência a ele, eu pudesse experimentar aquilo que de melhor o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Ó Deus, muito obrigado por cada vida que está participando deste culto, por cada vida, por cada família. Ó Pai, que o teu Espírito esteja dirigindo cada vida, que cada coração possa estar genuflexo, quebrado, quebrantado, contrito diante da tua palavra. E como disse aquele povo, tudo que o Senhor falou, fielmente farei. Ó Deus, que esse seja o desejo do coração de cada vida que está participando deste culto. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana é o meu desejo, em nome
de Jesus. Amém. Tudo entregarei, do cantor cristão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mulheres. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.